que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinho. Tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer pras pessoas que foram 3 meses. Quando ele disse que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, que a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no diário oficial do estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Aí você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que tá chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver o novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica, e não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica, e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas, foi o que me manteve ainda um pouco, porque 1 semana antes da prova, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse: não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concurso por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia pra gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros. Eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. Também cheguei a passar no concurso do Banco do Brasil
civil no mesmo ano, não tomei posse porque eu já tinha entrado no INSS, né? E assim, tudo na vida é esforço, né? A gente, como o Lucas sempre diz e vários outros professores de concurso dizem, concurso público é uma fila. Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a fim rápido, né? Para algumas pessoas mais sortudas até sim. Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim, né? Então, gostaria de dar essa força aqui para todos vocês que ainda estão na caminhada dos concursos e mais uma vez parabenizar o Lucas, que eu conheço a caminhada dele também desde o início, assim como ele acompanhou a minha, e dizer que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa história do Objetivo Concurso. Valeu, pessoal! Salve, meus amigos. Fala, galera! Estou aqui para começar com você. Começar, professora, é nossa lei de execuções penais, tá certo? Então, logicamente, nós vamos bater a nossa LEP, que não é uma lei muito curta, né? Como você sabe, é uma lei bem extensa. Nós vamos bater a LEP em exercícios. Por que eu coloquei aqui o número 1? Porque nós vamos ter 2 eventos seguidos de LEP, tá certo? 2 aulas seguidas de LEP. E você vai ver aquilo aquilo que mais cai quando o assunto é lei de execuções penais. Então, como eu digo, para quem já é meu aluno, isso daqui não é novidade. Para você que ainda não é, está começando agora, está ingressando agora no ramo dos concursos públicos, vou te dizer, professora, tu vai dar a lei de execuções penais, tu vai me ensinar a passar no concurso de guarda municipal? Tu vai me ensinar a passar no concurso de Polícia Penal do Ceará? Como é que acontece? Como é que é isso? Não, certo? Não é bem assim. Por quê, professor? Então tá um evento lá no YouTube, guarda municipal. Eu não vou aprender a passar no concurso de guarda municipal? Vai, não. Tu vai aprender a lei de execuções penais. Saindo daqui preparado para fazer todo e qualquer concurso, principalmente nas carreiras policiais, né? A gente foca aqui nas carreiras policiais. Que cai a LEP. Então, a LEP, a Lei de Execuções, é uma lei cara de carreiras policiais. Não tem para onde correr, não. Não tem para onde fugir, não. Então, não estou aqui para te ensinar a gabaritar só este concurso. E aí, lá na frente, tu quer estudar para outro, tu tem que aprender todas as técnicas. Não. Tu vai aprender a matéria, tá certo? Tu vai aprender aqui comigo a matéria. Vai sair craque na matéria. Beleza? Então, ó. Vamos começar. Como é que eu vou fazer? Você vai acompanhar aí comigo, não é? A questãozinha subindo na sua tela, coisa mais linda, maravilhosa. Nós vamos comentar sobre ela, os erros, os acertos. Vamos fazer aquele quadro esquematizadozinho, coisa mais linda, daquilo que tu precisa memorizar, daquilo que despenca nas provas. E aí pronto, tu fecha com chave de ouro. Beleza? Então já acompanha comigo a primeira questão. A primeira questão vai dizer o seguinte: Robson foi denunciado pelo delito de roubo com emprego de arma de fogo. Durante o processo, foi requerida a prisão preventiva pelo Ministério Público, mas o magistrado, ao invés de decretar a prisão cautelar de modo substitutivo, determinou o recolhimento domiciliar noturno de Robson, sendo certo que a medida cautelar foi cumprida pelo período de 1 ano e 6 meses. Ao final da instrução criminal, Robson restou condenado a 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A condenação transitou definitivamente em julgado e Robson começou a cumprir a pena. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta, tendo em vista o entendimento dos tribunais superiores acerca do tema. Então, vamos lá. Eu vou já passar aqui para você, tá certo? Um negocinho chamado detração penal. Professor, o que é isso? Eu nunca ouvi falar neste institutozinho chamado detração penal. Vai escutar agora. Isso daqui tu estuda lá no direito penal, mas que a gente pode trazer aqui também por uma analogia. O que é esta detração? Primeira coisa que tu tem que saber é que detração é diferente de remissão de pena, tá certo? Já vou colocar para você. A detração ela é diferente da remissão de pena. Sabe o que é a detração de pena? É mais ou menos assim. A pessoa passou 2 anos preso cautelarmente, passou 2 anos numa prisão provisória, né?
Quando chegou no final, passando todo o processo, o juiz sentenciou aquela pessoa em 10 anos de reclusão. Aqui a prisão pena e aqui a prisão cautelar. O que é a detração? A detração é esta redução de pena. Por quê? Ah, professora, mas a prisão dele era cautelar. Mas vai contar, vai contar. Então, desses 10 anos da pena aqui, ó, eu retiro esses 2. Desses 10 anos, o indivíduo só vai cumprir o quê? 8, né? 8, 9, 10, entendeu? Esta é a denominada detração, essa subtração. Mas é fácil, ó. É fácil isso daqui, mas tu tem que saber um bisuzinho chamado SIDA, certo? Tu tem que memorizar isso daqui com base nesse bisuzinho aqui. Memoriza o nome da SIDA. O que é SIDA, professora? Tu vai computar aquela pena que é idêntica, certo? E se ela for diversa, tu vai atenuar. Olha que coisa mais linda, mais fácil. Como assim? Se ela for diversa, tu vai atenuar. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de citar aqui para você. Passei 2 anos numa prisão cautelar. No final, o juiz condenou, sentenciou o indivíduo a 10 anos. Essas penas são iguais ou são diversas? São diversas, né? Essas prisões, penas não, porque aqui eu não estou falando de pena. Essas prisões são iguais ou são diversas? São diversas, pronto. Se é diversa, eu vou atenuar, ou seja, eu vou diminuir, eu vou reduzir. Desses 10 anos, eu tiro esses 2 que ele já cumpriu, então agora ele vai cumprir o quê? 8 anos, pronto. Mas imagina que as penas elas são idênticas. Passou 2 anos preso cautelarmente, foi condenado a uma pena de 2 anos. Se idênticas, elas serão computadas. Ou seja, se 2 tu tira 2, acabou, já cumpriu a pena. Então, ó, zerou, ele não vai cumprir mais nada. Beleza, professor, isso daí é fácil quando eu faço essa análise aí, não é? Quando eu levo para esta análise de uma prisão preventiva, de uma prisão não sei o quê. Mas nesse caso aí da questão, vamos ver de novo o que aconteceu. Ó, durante o processo foi requerida a prisão preventiva, o magistrado decretou a cautelar, determinou o recolhimento domiciliar noturno. Será que ele, recolhendo, né, se recolhendo domiciliarmente apenas de noite, ou seja, ao recolhimento domiciliar, eu aplico o instituto da detração penal, sim ou não? Sim, eu aplico sim a detração penal, tá certo? Então, ó, perfeito, lindo, maravilhoso. Professor, então quer dizer que mesmo ele se recolhendo durante a noite, eu ainda vou aplicar a detração penal? Vou, ainda vou aplicar. Vamos agora ler os itens, ver se a gente já consegue achar o gabarito correto. Olha o que é dito na letra A. Embora Robson tenha cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante 1 ano e 6 meses, este período não poderá ser descontado da pena final imposta, porque a detração é instituto apenas aplicável à prisão cautelar, não cabendo falar em analogia do direito penal com base no princípio da legalidade. Tá errada a letra A já, né? A letra A já tá errada, porque o que eu disse a você? Esse período não poderá ser descontado da pena final imposta, tá errado. Esse 1 ano e 6 meses será sim descontado dessa pena final imposta. Então, letra A, errada por causa disso, coisa mais linda, mais fácil. Vamos ver a letra B. A defesa de Robson poderá requerer ao juiz da vara de execução penal o benefício da remissão de pena, permitindo-se que o tempo em que o condenado esteve respondendo ao processo ao processo e em recolhimento domiciliar noturno seja descontado o tempo total de pena imposta na condenação. Ah, professora, tá correto, não tá? Tá não. O que eu falei para você? Uma coisa é o instituto da detração. Outra coisa é o instituto da remissão. O que é a remissão? A remissão também é uma redução de pena, mas é uma redução de pena, ó, em virtude do trabalho, certo? Em virtude do trabalho,
em virtude do estudo, em virtude também de quê? De leitura. Isso daqui na resolução do CNJ 2021. Reduz pela leitura. Beleza? Professora, como é que funciona esse negócio aqui? Lembrando que o Instituto da Remissão será aplicado a quem está no regime fechado e quem está no semi-aberto. Ah, no aberto não se aplica não? Se a pessoa está no regime aberto, por que eu vou reduzir a pena? Não, não é? Claro que não. Então, vamos lá. O que é a remissão? A remissão é esta redução de pena em virtude do trabalho ou em virtude do estudo. Eu vou reduzir, acompanha comigo aqui, um dia de pena, certo? Eu vou reduzir um dia de pena. Eu vou reduzir um dia de pena a cada 3 horas trabalhadas. Então, se o 3 horas trabalhadas não, a cada 3 dias de trabalho. A cada 3 dias de trabalho. Então, se o indivíduo ele trabalhou durante 3 dias, no final eu reduzo um dia de pena. E pelo estudo eu vou reduzir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, não é? Claro, não é tu estudar 12 horas seguidas num dia só que vai reduzir um dia de pena, não. Também tem que ser dividido em 3, daquela forma ali, tá certo? Então, nesse caso, a remissão é esta redução de pena também, mas em virtude do estudo, em virtude do trabalho, enquanto que a detração é esta redução em virtude daquela pena, né, daquela prisão já cumprida. Por isso é que a letra B está errada. A defesa de Robson poderá requerer ao juiz da vara de execuções o benefício da remissão, permitindo-se que o tempo em que o condenado esteve respondendo ao processo e em recolhimento domiciliar noturno seja descontado o tempo total de pena imposta da condenação. Não, porque aí eu não estou falando de remissão, aí eu estou falando de detração. Letra C. Embora Robson tenha cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante 1 ano e 6 meses, este período não poderá ser descontado da pena final imposta, porque a remissão é instituto apenas aplicável às prisões cautelares, não cabendo falar em analogia do direito penal, com base no princípio da legalidade. Eu não estou falando de remissão e eu posso aplicar a detração aí sim. Então, letra C está errada. Letra D. A defesa de Robson poderá requerer 2 benefícios decorrentes do tempo em que o condenado vem ao caso, não é? Não vem ao caso, porque neste exemplo e nesta questão, ela apenas tratou que o agente ele estava em recolhimento domiciliar noturno. Então, vai ser mais como uma detração temporal, né? Uma detração referente ao tempo que ele passou nessa prisão domiciliar noturna, não tendo qualquer relação, não tendo nada a ver com a remissão, com essa redução de pena referente ao trabalho, referente ao estudo. Lembrando que a LEP, a lei, ela só traz essa redução referente ao trabalho e ao estudo. Essa ideia aí da leitura é essa resolução do CNJ que eu coloquei para você. Beleza? Letra D. Não, letra E, né? A defesa de Robson poderá requerer ao juiz da vara de execuções penais o benefício da detração penal analógica. Por que é analógica, professora? Porque é uma analogia trazida lá do direito penal. Mas eu sempre aprendi que não cabia analogia, não é assim, não? Não cabe analogia em malam partem. O que é analogia em malam partem? É aquela que prejudica a vida do indivíduo. Aqui, se eu trago uma redução de pena, prejudica ou melhora a vida do indivíduo? Melhora. Então, não trata-se de uma analogia em malam partem, uma analogia em bonam partem. Ela pode sim ser aplicada, certo? Então, vamos lá. A defesa de Robson poderá requerer ao juiz da vara de execuções penais o benefício da detração penal analógica, permitindo-se que o tempo em que ficou cumprindo medida cautelar
de recolhimento domiciliar noturno seja descontado do tempo de pena total imposta na condenação. Linda, maravilhosa, perfeita, gabarito. Então, ó, já achamos o gabarito da primeira questão facinho. Letra E. Tá me entendendo a diferença? Ah, professor, eu sempre tive dificuldade em estudar a LEP. Para mim, ela é um bicho de 7 cabeças, que traz vários institutos, vários artigos, eu nunca decoro, é um negócio aqui, um negócio ali, agora, por essa progressão de 16%, 20%, não sei quanto por cento, pelo amor de Deus, é fácil. Assim, não é fácil, fácil não é. Mas você consegue desenrolar isso daqui rápido com essa esquematização da letra da lei. Então, ó, se tu esquematiza a letra da lei com base naquilo que a questão cobra, não tem erro. Agora, se tu é aquele concurseiro que só estuda a lei seca, né? Sem esquematizar, sem fazer questões, sem grifar as partes mais importantes, tu só tá perdendo tempo, eu vou logo te dizer. Então, só ficar lendo, deixa para ficar lendo depois de tu já montar essas informações na tua cabeça. Por quê? Porque, ó, entendendo isso daqui bonitinho, colorido no teu caderno, os institutos da remissão, quando tu passar a leitura da letra da lei, tu passar pela remissão do trabalho, do estudo, aí sim, tu já vai entender, já vai despertar aquilo que já está na tua cabeça, tá certo? O direito é assim, o direito ele é bem complexo. Por quê? Porque ele não vai, né, diferente de tu estudar a história. A história, não sei de quê, que vai seguir uma linha de raciocínio. Aqui não segue linha de raciocínio nenhum. Então tem que ser assim, tem que ser com base nos esquemas de memorização. Entendeu? Então, primeira questão, coisa mais linda da vida, vou traçar essa linha aqui bonitinha, que eu sempre coloco no modelo dela assim. E o povo fica me julgando, dizendo que é torta, mas na verdade não é. E vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ela vai dizer o seguinte. Ó, questão de número 2, vamos lá. A Lei de Execuções Penais é considerada um diploma moderno que reconhece o preso como sujeito de direitos e estabelece deveres e direitos aos condenados. A respeito das disposições legais contidas na 7.210, não é correto afirmar que eu quero aquilo que está errado. Letra A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão do regime de cumprimento de pena. Caso em que o início da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Por se eu não entendi nada. Avalie se está certo ou errado. Ó, é fácil. Imagina. Isso daqui é o tempo de pena que o agente tinha que cumprir para poder progredir de regime, tá certo? Imagina essa linha de tempo aqui, essa linha do tempo aqui. Pronto, bem aqui funciona a progressão de regime dele. Sabe o que a letra A vai dizer? Pronto. Então ele vinha cumprindo a pena, tarará, tarará, bem bonitinho, não é? Chegou bem aqui, ó. Não, chegou bem aqui. Bem aqui assim. Ele cometeu o quê? Ele cometeu uma falta grave. Vou ler de novo e tu vai entender. Ó. O cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para a obtenção da progressão do regime do cumprimento da pena. Ou seja, chegou bem aqui, ele cometeu a falta grave e interrompeu. Isso daqui eu não vou contar mais, porque zerou. Vai começar de novo. Interrompeu, tá certo? Interrompe o prazo para a obtenção da progressão do regime de cumprimento de pena. Caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Professor, o que é essa pena remanescente? É aquela que falta, né? Aquela que falta aqui, ó. Ele não ia progredir bem aqui? Pois é. Se bem aqui ele praticou essa falta grave, zerou. Aí eu vou contar com base essa pena remanescente aqui, ó. Zerou e começa a contagem de novo. Então, ou seja, ele só vai progredir agora lá na frente, né? É isso mesmo que acontece na vida real. Então, ó, letra A tá correta. Tu não vai marcar, porque eu quero a errada. Vamos ver a letra B. São considerados órgãos de execução penal o Conselho da Comunidade, o Ministério Público, até aí está correto,
o Conselho Penitenciário, a Defensoria Pública, o Patronato, os agentes penitenciários parou. Estes órgãos de execução penal são aqueles listados no artigo 61. Todos aí descritos são órgãos, menos os agentes penitenciários. Então, ó, agente penitenciário não é órgão de execução penal. MP é? MP é, né? O MP sim. Conselho Penitenciário também, Defensoria Pública, Patronato, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Juiz da Execução e Departamentos Penitenciários, toda essa galera linda e maravilhosa aí, tá correto, menos quando eu trato da ideia do agente penitenciário. O agente penitenciário não é. Como eu quero a errada, o que é que tu vai fazer? Marcar aí de cara a letra B, como sendo um gabarito da questão, coisa mais linda. Vamos para a letra C. Olha o que é dito na letra C. A remissão de parte do tempo de execução da pena por trabalho ou por estudo será contado da seguinte forma: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. O que eu disse, ó? Um dia de pena a cada 12 horas. Mas o que eu falei? Mas não copiei, mas falei. Que tu não pode estudar essas 12 horas num dia só, não. Tu tem que dividir no mínimo em 3 dias. E é isso que a questão está dizendo. 12 horas de frequência escolar divididas no mínimo em 3 dias, que é para ficar igual isso daqui, ó. É 3 dias e diminui 1, certo? E que mais? Taranana. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho matou, fechou, linha torta, né, Cleitinha? Ave Maria. Vai ficar assim mesmo. Então, ó, tá perfeita a letra C. Letra D. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observando, quando for o caso, a detração e a remissão. Professor, eu sei que está correto, mas não entendi nada. Pois é, ó. Quando houver condenação por mais de um crime, ou seja, a gente cometeu mais de um crime, isso aí tu entendeu, não é bonito? Não é bonito. Então, o mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento. O regime de cumprimento, aberto, semiaberto, fechado, não é com base na pena imposta? A pena mais de 8 anos inicia no fechado. O Código Penal traz essa previsão. Então, o que ela está dizendo? Que quando a gente comete mais de um crime, as penas vão ser distintas, não vão? Então, como é que eu vou analisar a progressão? Como é que eu vou analisar o cumprimento inicial de regime? A determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Ou seja, tu soma as penas da galera toda. Beleza. Observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Quando tiver esse instituto da detração e da remissão, tu observa para, no final, analisar qual é o regime inicial de cumprimento de penas. Olha isso, coisa mais fácil. E aí vem a letra E. A LEP se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Perfeito, é só isso. É só o entendimentozinho, coisa mais linda, mais fácil. É exatamente isso. Então, aquela que está errada é a letra B, tá certo? É a letra B. Então, vamos passar para frente. Eu estava vendo isso aqui seco, acredito. Vamos passar para a terceira questão. A terceira questão, ela vai falar o seguinte: Godofredo foi condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável, em decisão já transitada em julgado. Durante o cumprimento de sua pena, em regular revista das celas determinadas pela administração penitenciária, foi encontrado em sua posse aparelho telefônico que permitia a comunicação com o ambiente externo e ou com outros presos, o que configura falta grave. Ô, Godofredo, tu tá cometendo falta grave, Godofredo. O STJ tem se posicionado várias vezes sobre o tema falta grave durante a execução penal. Olha aqui um exemplo, né, da falta grave
que reinicia aí o negócio. A respeito da posição do STJ, assinala a afirmativa incorreta. Ó, já vou te dar um bisuzinho aqui. Sempre que tiver essa ideia, sempre que a questão, a banca, perguntar para você entendimento, né? O que é que pensa o STJ? O que é que pensa o STF? Às vezes a gente não entende muito fazendo aquela leitura rápida e se prende e fica esticando. Não precisa, certo? Não precisa. Por quê? O STJ decidiu determinada coisa sobre a falta grave. Pronto. Ou é aquilo dali ou não é. Não precisa tu esticar, tá certo? Entendimento é isso. Ele pensa isso, certo? O que você pensa do seu namorado? Você pensa que o seu namorado é feio ou é bonito? Não, eu penso que ele é feio. Pronto, meu filho, fechou, matou. É o seu entendimento. Não, eu penso que ele é lindo, um príncipe. Pronto, meu amigo, matou, é seu entendimento. Mesma coisa o STF e o STJ. Não precisa ficar esticando. Não é porque tu acha ele feio. Não é porque tem um negócio aqui no cabelo que eu não gosto. O penteado que ele... Não. Certo? Ou é feio ou é bonito e pronto, e matou. Então, quando é entendimento, eu sempre gosto de passar da seguinte forma. Entende assim, assado, pronto. Entende que é isso? Entende que prescreve em determinada coisa? Beleza. Entende que não prescreve? Beleza. Não precisa ficar esticando, tá certo? Quando é entendimento, não. Então, vamos lá. Eu quero a incorreta. Preste atenção, bonitos e bonitas. A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente não configura falta disciplinar de natureza grave, por ausência de previsão legal da LEP. Entendimento do STJ. Sabe o que é que o STJ entende? Que a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave. Pronto, precisa esticar? Por quê? Porque não. Entende que se tu tá usando a tornozeleira sem bateria, isso é falta grave, pronto, matou, fechou. É só isso. Então, a letra A já é o gabarito, porque eu quero a errada, e esse daí que está no item não é o entendimento do STJ, porque ele está dizendo que não configura falta disciplinar de natureza grave. Configura sim. Tu já marca a letra A. Viu como entendimento, né? Por mais que às vezes sejam uns entendimentos, não sei das quantas, que eu acho que é dessa questão aqui. E a gente fica, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, PCCE 2021, só vem entendimento, nossa senhora, não sabe nada. Mas acontece. Vamos ver a letra C, ou B. O resto tá certo, não é? Então, tá certo, pronto, assunto encerrado. Não tem porque esticar a conversa aqui não, não é? Vamos lá. É igual aquele memezinho assim, ó. Você tá com raiva? Não. Pronto. Aí depois a pessoa continua. Eu só acho engraçado. Aí manda 10 textos. Não precisa. É só o não e fechou e matou. B. É necessária a individualização. É necessária a individualização da conduta para reconhecimento de falta grave praticado pelo apenado em autoria coletiva, não se admitindo a sanção coletiva a todos os participantes indistintamente. Pronto. Não admite sanção coletiva, pronto, ponto final, matou, acabou. C. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução justifica a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Pronto, o STJ entende isso e pronto, e tu lê, memoriza e pronto, acabou. C. D. A desobediência aos agentes penitenciários configura falta de natureza grave, a teor da combinação entre os artigos 50, 39, da LEP. Pronto, matou. E a letra E. A falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento de requisito subjetivo necessário para a concessão de benefício na execução penal. Pronto, é o entendimento dele, memoriza esse entendimento. Também se você não quiser, você não memoriza, mas eu aconselho que você leia pelo menos uma vez na vida, que é para chegar no dia da prova, tu, eu lembro, ó, lembro do negócio aqui, assim, assado. E pronto, matou. Beleza. Então, aquilo que está em desconformidade com o entendimento do STJ é a letra A, coisa mais linda, mais fácil da vida do ser humano. Vamos passar para frente? Vamos ver o que é que a quarta questão ela quer de você. Quarta questão também é a coisa mais fácil. Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Lei de Execução Penal. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvadas as hipóteses do regime
disciplinar diferenciado. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui para tu. Ó, eu estou falando da ideia do isolamento, né? Isolamento do indivíduo. Eu estou falando da ideia da suspensão e eu estou falando da ideia da restrição. Aqui a de direitos e aqui também de direitos. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder o quê? 30 dias. Presta atenção. Esses três camaradas aqui, ó, não poderão exceder, não poderão exceder, certo? Exceder. Qual o prazo? Eles não poderão exceder. Na verdade, eles não podem exceder. Sabe qual é o prazo? 30 dias, tá perfeito. 30 dias. Mas, ó, salvo, tem que trazer aqui. Salvo essa ideia, né? Salvo a ideia do RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Tu encontra lá na tua lei de execuções penais, a partir lá do artigo 52. Lá no artigo 52, tu já enxerga essas regras da RDD, tá bom? Então, isso daqui é o exato teor do que diz o artigo 58. Isso daqui, ó. Quando eu falo de isolamento, suspensão de direitos e restrição de direitos, não poderão exceder 30 dias, salvo o regime diferencial, o regime disciplinar diferencial, que pode ser mais do que 30 dias, certo? Então, nesse caso, já achei ou não meu gabarito? De cara. De cara, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar. Letra A. Vamos ver a letra B. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 15 dias. O isolamento do faltoso, na verdade, está toda correta no seu prazo. Onde tem aí o prazo de 15 dias, tu vai botar o quê? Prazo de 10 dias, tá certo? Tu vai botar o prazo de 10 dias. Letra C. O mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária terá duração de 3 anos, renovável um terço a cada ano. Vamos lá. Vamos anotar aqui que é já para memorizar essa ideia. Ó, eu estou falando do mandato, né? Eu estou falando do mandato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. De Política Criminal e... Maria, vai ficar bonito. Penitenciária. Vamos memorizar como é que fica este mandato desta galera aqui. Olha o que a questão está dizendo. Cadê? Letra C. O mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária terá duração de 3 anos, renovado um terço a cada ano. A duração será de 2 anos, certo? Renovado o quê? Um terço a cada ano. Agora, essa parte aqui tá correto. Um terço a cada ano. Vai memorizando isso daqui. Vai fazendo o teu cadernozinho com tudo esquematizado. Olha, ó, véspera de prova. Menino, um caderno bonito, colorido, esquematizado é a salvação de qualquer indivíduo. Então, a letra B está errada porque ela diz que o mandato é de 3 anos, né? A letra C. Letra D. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 30 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão... Maria, mas o taga quase não sai. Admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. O prazo para comparecimento aí está dizendo de 30 dias, de 20 dias, tá certo? 20 e não 30. Letra E.
Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 2 anos de idade. O período em que as presidiárias podem amamentar os seus filhos é até 6 meses, e não no mínimo até 2 anos, tá certo? 6 meses e não 2 anos. Então, coisa mais linda aí na quarta questão, letra A. Vamos passar para frente? Vamos passar para a quinta? Deixa eu beber aqui um golinho de água. E aí a gente passa para a questão de número 5. A questão de número 5 vai dizer o seguinte. Considerando as recentes alterações legislativas, assinale a alternativa correta sobre a LEP, letra A. Eu quero a correta, letra A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo da obtenção da progressão do regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Falamos ou não falamos sobre isso? Falamos, ó. Tá vindo aqui no cumprimento de pena, cometeu falta grave e interrompeu. Eu vou contabilizar essa pena remanescente. Se a letra da lei do artigo 112, parágrafo 6º, tá certo? 112, parágrafo 6º, já achei o gabarito. Já achei letra A. Não precisa nem falar muito sobre ele, porque nós já comentamos. Vamos para frente, então. Vamos ver a letra B. A letra B diz assim, ó. O regime disciplinar diferenciado não será aplicado ao preso provisório, mas para os condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Nesse caso, eu estou falando de quê, professor? Eu estou falando do RDD. Regime disciplinar diferenciado é aplicado tanto ao preso provisório como ao condenado, certo? Condenado. Ó, tanto ao preso provisório como ao preso condenado. Neste caso, seja ele nacional ou estrangeiro. Então, o RDD eu aplico tanto ao preso nacional como ao preso estrangeiro. Letra B está errada porque ela diz assim, ó. Não se aplica ao preso provisório, aplica-se sim. Letra C. A ausência de vigilância direta impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determina o juiz da execução. Aí quer dizer que você está com tornozeleira eletrônica e tem que estar na monitoração eletrônica? Ou tem que estar acompanhado de outra pessoa? Não, né? Então não tem essa monitoração direta, não. Se tu tá com aquela tua famosa tornozeleira. A questão só pergunta isso, né? Muito bem. Mas quando ela fala da monitoração eletrônica, eu já vou te dar um bizu aqui que tu vai usar para outras questões. Por exemplo, ó, quando a ideia é monitoração eletrônica, eu quero que tu tenha em mente o seguinte. A monitoração eletrônica, na verdade, eu tenho que colocar dois bichinhos aqui. A monitoração eletrônica, ela só vai ser aplicada a saída temporária, certo? A saída temporária no semi-aberto ou ainda a prisão domiciliar. Pronto. Monitoração eletrônica. É a saída temporária do indivíduo no semiaberto ou a prisão domiciliar. Precisa de vigilância direta? Não precisa. Bora lá, letra D. A autorização para a saída temporária do condenado será concedida por prazo não superior a 14 dias, podendo ser renovada por mais 6 vezes durante o ano. A autorização para a saída temporária. Memoriza um negócio aqui comigo.
Ó, saída, depois eu vou falar mais sobre ela. Temporária. Primeira coisa que tu vai memorizar. Olha o que a questão ela vai dizer. Condenado será concedido por prazo não superior a 14 dias, podendo ser renovado por mais 6 vezes durante o ano. Na verdade, o período aí da saída temporária, ó, não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais quanto tempo, professora? Aí está dizendo que são 6 vezes, por mais 4 vezes durante o ano, certo? Vou até colocar isso daqui também em vermelho, que é para tu destacar. Então, o correto seriam 7 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes durante o ano. E não 14 dias, podendo ser renovado por mais 6. Letra D. Letra E. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 20% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Na verdade, aí onde tem 20%, tu exclui que não seria 20%, seria o quê? 16%, certo? A porcentagem correta aí seria 16 e não 20, como listado na quinta questão, na letra D. Então, ó, gabarito, coisa mais linda, mais fácil, letra A. Vamos pra frente. Tá acompanhando comigo? Tá vendo como a LEP, ela deixa de ser esse bicho de 7 cabeças, medo de todos os concurseiros, pela sua extensão, quando a gente passa a esquematizar a letra da lei. E ainda melhor, tu não está esquematizando toda a lei, não. Tu está esquematizando aquilo que as bancas gostam de cobrar, não é? Tu está esquematizando aquilo que cai. E tu está vendo que muita coisa se repete, como isso daqui, que nós já falamos 2 vezes sobre o cometimento dessa falta disciplinar. É porque tem questão demais da LEP. Mas acaba que quando você resolve um banco razoável de questões, você observa que aquilo dali vem se repetindo, se repetindo, se repetindo. Aí, ó, fica facinho, facinho. Vamos para 6. Questão de número 6 é o seguinte. À luz da Lei 7.210, que disciplina a execução penal, assinale a alternativa correta, letra A. Em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4, nem superior a 8 horas semanais. Então, ó, tá errado quando ela trata da ideia da jornada. Letra B. São recompensas regidas pela 7.210, a concessão de regalias e elogios. Exatos termos do 56, é isso mesmo. Professora, a recompensa é uma regalia e um elogio. Parabéns, soldado. É uma regalia e um elogio. Perfeita. Letra B, é isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. Letra B, aí na 6ª questão, já achamos a cor mais linda, o gabarito, fácil. Letra C diz assim, ó. Considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses a contar da saída do estabelecimento. Professora, o que é essa ideia de egresso? Nós vamos ver agora. O egresso, tu vai memorizar somente o seguinte. Eu tenho 2 ideias para o egresso, certo? Tenho 2 ideias para o egresso. Olha o que a questão diz. Olha, meu Deus, estou desligando o celular. Considera-se egresso para finalizar o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses. Quando eu trato da ideia do liberado definitivo, será que eu estou associando a ideia de 6 meses? Será que eu estou associando a ideia de 6 meses? Vamos ver. Quando eu estou falando do liberado definitivo, eu tenho prazo de 1 ano, certo? Eu tenho um prazo de 1 ano contado da saída do estabelecimento. Então, saiu do estabelecimento, 1 ano, ele ainda é considerado o quê? Egresso. Então, a lei já está errada, a letra C, porque ela diz 6 meses, né? A contar. Mas eu tenho ainda outra ideia de egresso.
Quem é, professora, este outro egresso? É a ideia, eu tenho aqui, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que segurar o celular, o microfone nesta tarefa difícil. Pronto. Aqui eu tenho a ideia, ó, do liberado condicional. Eu tenho a ideia do liberado condicional. Agora, o liberado condicional ele é considerado egresso não por este período aqui, mas durante o período de provas. Durante o período de provas. Beleza, coisa mais linda, mais fácil. Já completamos aqui a ideia do regresso. Eu tenho essas duas modalidades, então a questão está errada, porque ela trata da ideia do liberado definitivo e ela traz o prazo de 6 meses. Letra D. Ao egresso poderá ser concedida assistência que consiste em alojamento e alimentação em estabelecimentos adequados e pelo prazo de 3 dias. O prazo não é de 3 dias, não. O prazo é de 2 meses. 2 meses, não 3 dias. Letra E. No trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados da obra. Quando eu falo da ideia do trabalho externo, grava um negócio comigo. Quando eu falo da ideia do trabalho externo, o número máximo, ó, não é mínimo, hein? É o número máximo de presos. Será de quê? Olha o que a letra E está dizendo. No trabalho externo, o número máximo de presos será 15% do total de empregados da obra. Será de 10%. 10% de quê, professora? Do total de empregados da obra. 10% do total de empregados da obra. Então, se eu tenho aquela obra, no máximo, 10% dos empregados será, né, aquela composição de até 10% será pelos presos. Não podendo ser mais do que isso. Beleza? Entendido? Coisa mais linda. Então, ó, com isso, nós finalizamos a 6ª questão. E vamos passar para a 7ª quando eu beber uma aguinha. Bora lá. Olha o que é que a 7ª questão ela vai falar. A 7ª questão vai dizer o seguinte. No Brasil, depois de intensos debates, foi publicada a 12.258, alterando a 7.210, prevendo a possibilidade de fiscalização do condenado por meio de monitoração eletrônica, entre outras, nas seguintes hipóteses. Falou em monitoração eletrônica, tu já memoriza ou não a ideia da saída temporária do semiaberto ou da prisão domiciliar? Memorizei, professora, é só procurar isso na questão. Então, vamos lá. Autoriza a saída temporária no regime o quê? Olha a letra A, que linda, na sua perfeição. No semiaberto. Perfeita. Mais fácil do que isso, só a questão da tua prova. Letra A. O que tiver diferente de saída temporária do semiaberto e prisão domiciliar, tá errado. É simples. Saída temporária no semiaberto. Letra B. Aplicar pena restritiva de liberdade a ser cumprida no regime aberto. O que tem a ver? Aplicar pena na monitoração eletrônica. Tem nada a ver com nada. Letra C. Letra C diz assim, ó. Conceder livramento condicional. Também tem nada a ver com nada. Letra D. Aplicar pena restritiva de liberdade a ser cumprida no regime semiaberto. Nada a ver com nada mais uma vez. E a letra E vai falar da ideia de conceder suspensão condicional da pena. Que história é essa? Já coloquei ali o gabarito corretinho. Letra A. Falou da saída temporária do semiaberto? Falou da prisão domiciliar? Tu marca. Perfeito. Lindo. Correto. Beleza? Para frente. Aqui se anda. Vamos para a 8ª questão. Essa 8ª questão aqui eu vou trazer várias informações importantíssimas para você. A respeito, não sei. Vamos ver. Nos termos da 7.210, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer, entre outros, os seguintes fatos. Neste caso, eu vou direto à questão. Eu estou falando, direto à questão, ó. Estou falando do semiaberto, preço provisório, permissão para sair. Eu estou falando da ideia da permissão de saída. Eu estou falando da ideia da permissão, certo? De saída. O que tu vai memorizar comigo a respeito da permissão de saída que está previsto lá no artigo 120? Algumas informações que já estão no próprio enunciado da questão. Ou seja, eu aplico isso daqui, ó, tanto a ideia do condenado como a ideia do preso provisório. Tanto o preso provisório como o condenado poderão ter permissão de saída. O condenado vai ter permissão de saída se ele tiver, logicamente, no fechado ou se ele tiver no semiaberto. Por quê? Porque no regime aberto ele não precisa da autorização de saída, tá certo? Ele não precisa da autorização de saída. Pronto. Quem é que vai conceder esta permissão de saída, professor? Quem vai conceder é o diretor do presídio. Grava essas informações para não confundir com a saída temporária. Quem vai garantir isso daqui, a permissão de saída, é o diretor do presídio. O que mais, professor? Eu preciso levar para a minha prova? Que isso daqui é, ó, que isso daqui, essa permissão, ela será com escolta. Eu acho que o enunciado da questão, ela até traz essa ideia de que a permissão de saída é com escolta. Deixa eu ver. Permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. Muito bem, é com escolta. Professora, quais os casos em que autoriza essa permissão de saída? Bora lá, vamos citar aqui. Quando é que o indivíduo ele pode ter esta permissão de saída? Nos exatos termos do artigo 120, ele vai ter a permissão de saída no caso de falecimento, certo? No caso de falecimento ou doença grave. De quem, professora? Do CAD, do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? Caso de falecimento ou doença grave do CAD, ou ainda, ó, necessidade de tratamento médico. Professora, quanto tempo aquela pessoa ela pode ficar nessa permissão de saída? O tempo que levar para cumprir aquilo que ela foi fazer. Um exemplo, falecimento do CAD, né? A professora vai ficar permissão de saída enquanto o CAD está falecido? Não, enterro. Tu foi para o enterro? Acabou o enterro, tu volta. Tu foi para realizar uma consulta, um exame? Acabou, tu volta. Certo? Pronto, vamos lá. Então, aqui, letra A. Frequência curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução. Isso daí tá aqui? Não, isso daí não é permissão de saída, isso daí é saída temporária. Letra B. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Autoriza ou não autoriza a permissão de saída ou falecimento ou a doença grave do CAD? Autoriza, professora. O que acontece? Tu achou o gabarito. Letra B, certo? Tu achou o gabarito. Letra B. Letra C. Participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. Isso não é permissão de saída, meu irmão. Isso é saída temporária. Letra D. Necessidade de visita a integrantes da sua família. Necessidade de visitar os integrantes da família não é permissão de saída. É saída o quê? Temporária. Professora, e não visita no falecimento? Não, isso não é visita. Tu vai para o enterro. Letra E. Frequência a curso de ensino médio ou superior na comarca do juízo da execução. Aí também eu tenho saída temporária e não permissão de saída. Então, o que é que tu leva dessas informações? Que todos os itens aí
correspondem a a saída temporária, a não ser o gabarito referente à permissão de saída. Cuidado para não confundir. Falei em falecimento, falei em doença grave do CAD, é permissão de saída, é uma coisa mais urgente, não é? Falei em necessidade de tratamento médico, é permissão de saída, é uma coisa mais urgente, é com escolta, coisa bem bonitinha, é pelo diretor e não pelo juiz da execução, beleza? Para frente é que se anda. Já achamos o gabarito da 8ª questão. Vamos ver o que é dito na questão de número 9. Olha o que é dito na questão de número 9. A Lei de Execução Penal adotou o Instituto da Remissão, que é o desconto de um dia de pena por 3 dias de trabalho pelo condenado. Vamos voltar aqui. Falei lá no começo da aula a respeito da remissão. Se eu estou falando aqui é na remissão de trabalho, é uma das modalidades. Diante das normas legais a respeito do assunto, constata-se que, letra A, uma vez realizado o trabalho, não pode fato posterior suprir o direito à remissão. Uma vez realizado o trabalho, não pode fato posterior suprir a remissão? Pode sim. Caso, por exemplo, de falta grave, pode ser suprido o tempo da remissão. Nós vamos ver, certo? Letra B. Olha, é exatamente aqui. O cometimento de falta grave poderá acarretar a revogação de até 1/6 dos dias remidos. Na verdade, o cometimento da falta grave, quando eu falo da remissão, não é que vá até 1/6, é até 1/3. Então, o juiz ele poderá revogar até 1/3 da remissão em decorrência do cometimento da falta grave. Então, a letra B está errada porque ela diz que é 1/6. Letra C. O cometimento de falta média ou grave pode acarretar a revogação total dos dias remidos. Não, é falta grave até 1/3. Letra C. O cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de até 1/2 dos dias remidos. Não, até 1/3. E a letra E. O cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de até 1/3 dos dias remidos. Perfeito, lindo, maravilhoso. Artigo 127. É isso mesmo, até 1/3 dos dias remidos. Olha, o pincel bem aqui e eu lá não sei aonde. Então, preste atenção. Remissão. Vou até colocar bem aqui para tu memorizar. Ó. Remissão. Vou colocar aqui, ó. Juiz poderá revogar. Juiz poderá revogar. Pode revogar o quê, professora? Até 1/3. No caso de cometimento de falta grave. Memorize isso daqui, porque não cai não. Despenca, tá certo? Vamos lá. Então, nestes termos, letra é o gabarito, não é? Coisa mais linda, mais fácil. Vou beber uma aguinha, já respondemos 9 questões, já falamos bastante sobre a Lei de Execuções Penais. E agora vamos para a nossa 10ª questão. A questão de número 10, ela vai falar o seguinte, ela vai trazer a seguinte informação. Quanto ao Instituto da Remissão, na fase de execução penal, assinale a opção correta, letra A. A remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar. Ó, aqui, para reduzir a pena em razão do estudo, independe de qualquer coisa, basta ele estudar, né? Feliz Tial não levou um caderno, não levou uma caneta, não está prestando atenção em nada, está com os fones de ouvido assistindo uma série na Netflix. Aí vai reduzir a pena dele? Não vai, né? Não é assim não. Então, ó, a remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento, depende do aproveitamento satisfatório. Independe, está errada. Letra B. A remissão da pena pelo estudo é prevista no ordenamento pátrio apenas por construção jurisprudencial. Não, isso aqui não é construção jurisprudencial, não. Isso daqui está na lei, tá certo? Está na lei, então não é construção jurisprudencial. Letra C.
O benefício da remissão da pena será suspenso no caso de o condenado por acidente ficar impossibilitado para o trabalho ou para o estudo. Imagina que ele estava trabalhando e sofreu um acidente de trabalho. Você acha que a remissão dele vai ficar suspensa, tendo em vista ele ter sofrido aquele acidente de trabalho? Vai não, ele vai continuar a ser beneficiado. Então, quando eu digo que fica suspensa, tá errada, erradíssima. Letra D. É possível o acréscimo de 1/3 do tempo a remir no caso de conclusão durante o cumprimento de pena de ensino fundamental, médio ou superior. Vamos voltar aqui, vamos aproveitar isso daqui. Deixa eu só colocar esse grave mais para frente, que é para economizar espaço. Então, da mesma forma que o juiz ele poderá revogar até 1/3, sabe o que é que acontece na remissão também, Ela pode ser o quê? Olha o que é dito, é possível o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão. Então, tu tá durante o cumprimento da pena, conclusão. Durante o cumprimento da pena, né? Tu não tá estudando para remir a pena. Lembrando que essa redução da pena, ela é tida como pena cumprida para todos os fins, tá certo? Então, passou 3 dias trabalhando, remiu um dia de pena, aquele dia é como se tivesse cumprido pena normal, bonitinho para todos os fins. Neste caso, no caso de conclusão, durante o cumprimento de pena de ensino fundamental, ou seja, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, durante o cumprimento de pena, sabe o que é que acontece? É possível o acréscimo de 1/3. Observa que tanto a revogação como o acréscimo são de quê? De até 1/3, né? Pronto. Então, estava cumprindo a pena, beleza, estava remindo, né? Estava remindo por estudo. Tu concluiu o ensino fundamental durante o cumprimento de pena, eu vou acrescer, eu vou te dar um benefício. Concluiu? Pronto. Vou acrescer aqui 1/3 nessa tua remissão. Ou eu posso tirar 1/3 se tu cometer uma falta grave. Mas observa que as duas, tanto para aumentar como para reduzir, serão de 1/3. Perfeita, linda, maravilhosa, gabarito, letra D da 10ª questão. Mas antes de passar para a questão de número 11, vamos ver o erro da E. O tempo remido não será considerado para a obtenção da benefício do indulto. Claro que será, porque como eu te disse, o tempo remido é contado como pena cumprida para todos os fins. Então, dizer que eu não conto o indulto está errado. É pena cumprida para todos os fins, certo? Neste caso, letra E está errada. Letra E de errada. Para frente, vamos para a questão de número 11, Eu separei aqui nesse início do nosso evento algumas questõezinhas focadas em múltipla escolha, mas lá para o final eu coloquei questões estilo CESP. Ah, professora, não vou fazer concurso estilo CESP, não. Certo e errado, não. Tu vai aprender do mesmo jeito. E outra, com outro nível, não é? Porque aqui tu não tem alternativa com a respostazinha na tua cara para tu só marcar e acertar por eliminação, não. Certo e errado, ou sabe ou não sabe, certo? Vamos para a questão de número 11. Estabelece a lei de execuções penais que durante a execução de pena, sobrevindo doença mental do condenado, preste atenção. Uma coisa é o agente ter uma doença mental quando ele pratica o crime. Quem cuida disso é o Código Penal. Lá na ideia dá o quê? Inimputabilidade por doença mental. Ou seja, se ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o Código Penal diz que ele é um inimputável, eu não posso aplicar a pena. Outra coisa é dizer que, quando ele praticou o crime, a mente dele era 10, sã, normalzinha, bonitinha. Agora, quando ele foi, quando ele estava cumprindo a pena, aí veio um transtorno mental. Nesse caso, o que acontece? Ele é inimputável? Não. Na hora da prática do crime, ele não tinha mente sã, mas ele ficou louco, né? Ele teve uma doença mental durante o cumprimento da pena. O que acontece? A letra A diz que poderá ser diminuída de 1/3 a 2/3. Não, meu amigo, ele não vai continuar cumprindo pena, mesmo que reduzida, se ele é um doente mental, não. Ele vai ter que agora ser tratado, ter que tratar da sua saúde mental.
Ele não vai ficar cumprindo pena. Letra B. Terá sua pena substituída por medida de segurança. Não. C. Será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Perfeito. É o artigo 108. Ele vai ser internado nesse hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Perfeito. Letra D. Terá o restante da pena remida e deverá submeter-se a tratamento psiquiátrico ambulatorial. Terá o restante da pena remida, não. E letra E. Deverá ser submetido à perícia médico-legal para apurar a sua periculosidade. Não. Ele vai ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e pronto, e acabou-se. O artigo 108 é o gabarito. Letra C. Vamos para 12? Ó, fascina, não? Letra C. Vamos ver o que é dito na questão de número 12. A questão de número 12 vai dizer o seguinte, ó, questão de número 12. De acordo com a LEP, se um preso for comunicado sobre o falecimento da irmã dele, vamos voltar aqui porque isso aqui está no quadro. Falecimento do CAD. Professora, a irmã dele é o CAD? Sabe o que é CAD? É o cônjuge, não é? O ascendente, sua mãe, seu pai. O descendente, seu filho, sua filha, sua neta. Ou o irmão. Então, o irmão é o izinho aqui do CAD. No caso de falecimento do CAD, o que acontece com ele? Pode ter a permissão de saída para ir para o enterro, não pode? Pode. Seja um preso provisório, seja um condenado no regime fechado ou semiaberto. Vamos ver a letra A. O juiz da execução poderá autorizar a saída temporária do preso para comparecimento ao enterro, desde que ele apresente bom comportamento no estabelecimento prisional. Primeiro, não é o diretor do presídio, ou não é o juiz da execução, é o diretor do presídio, e não é saída temporária, é permissão de saída. Tá toda errada a A. B. Quando eu achar B, eu ligo. Peraí, achei. Ele não terá direito à saída do estabelecimento prisional, devido ao fato de não haver previsão de concessão desse benefício em caso de falecimento do irmão. Tem, sim, a concessão desse benefício aqui em caso de falecimento do irmão, sim. Letra C. O diretor do estabelecimento prisional poderá conceder a permissão de saída do preso. Vamos por calma. É o diretor do estabelecimento prisional? É. É a permissão de saída do preso? Até aí, beleza. Continua. Independentemente de ele ser preso provisório ou estar cumprindo pena em regime fechado. Cabe ao condenado em regime fechado e ao provisório? Cabe. Linda. Perfeita. Apaguei aqui, vou ajeitar. Então, ó, deixa eu beber uma aguinha, né? A letra C é o nosso gabarito. Linda, perfeita. Letra C. Mas vamos ver o erro do resto. Letra D. O diretor do estabelecimento deverá comunicar o falecimento ao juiz da execução, que poderá conceder a permissão de saída. Não, é o próprio diretor que concede a permissão de saída, não é o juiz da execução. Então, essa parte em que ele vai comunicar ao juiz está errada. Ficando sujeito à monitoração eletrônica. Nananana. Letra E. O diretor do estabelecimento poderá autorizar a saída temporária do preso, que, mediante escolta, poderá permanecer fora do estabelecimento prisional, pelo tempo que for necessário ao cumprimento da finalidade da saída. Professor, aí está em tudo que tu diz. Como é que o gabarito nessa questão? Eu fui direto nessa questão aí, diretor, e o tempo necessário, e tarará, não é permissão, não é saída temporária. É permissão de saída. O único erro na letra E está em dizer que é saída temporária. Não é saída temporária, é o quê? Permissão de saída. Questão de número 12, linda. Fácil. Tá no seu material, letra C. Vamos para frente? Vamos para a questão de número 13. De acordo com a 7.210, a prestação de trabalho, letra A, decorrente da pena restritiva de direito deve ser remunerada. Como é que tu tá prestando trabalho decorrente de uma restritiva de direito e ainda vai receber dinheiro? Não. O próprio artigo 30, ele vai falar que a prestação de serviço, como, por exemplo, não é? Prestação de serviço à comunidade não será remunerada. Então, quando a letra A traz a exigência dessa remuneração, ela torna-se erradona, erradíssima.
Então, letra A está errada. Letra B. O ambiente externo tem de ser, em ambiente externo, tem de ser autorizada pelo juiz da execução e depende de critério como aptidão, disciplina e responsabilidade. Tá certo, professora, foi direto nisso daí. Claro que o trabalho no ambiente externo vai depender da aptidão, disciplina e responsabilidade. Mas o artigo 37 diz que não é o juiz da execução, é o diretor do estabelecimento, é a direção do estabelecimento. Por isso que está errada. Para frente, para frente. Então, é o diretor do estabelecimento e não o juiz. Letra C. A entidade privada depende do consentimento expresso do preso, que terá sua autorização de trabalho revogada se for punido com falta grave. Perfeito. Ele tem autorização para trabalhar, ainda vai cometer falta grave, será revogada sim. Isso daí tu encontra no parágrafo 3º do artigo 36. Linda, perfeita, correta, marque letra C. Letra D diz assim, ó. É obrigatório tanto para o preso provisório como para o definitivo. O trabalho não é obrigatório para o preso provisório. Professor, o que é o preso provisório e o preso definitivo? O preso definitivo é aquele que está cumprindo a pena, que o juiz ele já sentenciou, né? Já teve o contraditório, a ampla defesa, a audiência de instrução, e na sentença o juiz diz, você vai cumprir tantos anos de pena, esse é o condenado. O preso provisório é aquele preso que está, por exemplo, na prisão preventiva, né? Na prisão temporária, esse é o provisório. Então, o trabalho para esse preso provisório é facultativo, não é obrigatório. Letra E. O trabalho externo é proibido ao preso provisório e ao condenado que cumpre pena em regime fechado. Errado. É permitido ao regime fechado somente em obras, em serviços públicos, né, da administração direta, da administração indireta. Então, dizer que é vedado está errado. Por isso é que o gabarito é linda e maravilhosamente a letra C. Vamos para a questão de número 14. Olha o que é que a questão de número 14 ela vai dizer para a gente. Ó. A questão de número 14 até a questão de número 18 é aquela ideia de certo, de errado, estilo CESP, que você vai ver aqui comigo que você pode sim cair em pegadinhas desse tipo, mas que você aprende muito a depender da prova. Se está fazendo CESP, a de alternativa também serve? Serve. Se vai fazer certo e errado, se vai fazer de alternativas e a certa e errada também serve? Serve tudo. Nenhum estudo é desperdiçado, tudo é válido. Bora para 14. Considerando o entendimento jurisprudencial do STJ, julgue o item a seguir em relação às faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe do trânsito julgado da sentença penal condenatória. O reconhecimento de falta grave da prática de fato definido como crime independe do trânsito julgado? Sim. Eu quero aí o entendimento dos tribunais e é exatamente isso que diz o nosso tão amado STJ na súmula 526. Então, súmula 526 do STJ, gabarito, Maria, um C desse tamanho, vai pegar o gabarito do outro. Gabarito correto. Correto. Vamos para a questão de número 15. Questão de número 15 vai falar mais ou menos o seguinte. Julgue o item que se segue relativo às execuções penais, desarmamento, abuso de autoridade. Olha, meu Deus, peraí que o celular saiu do canto aqui. Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. O famoso RDD, cadê? Colocamos bem por aqui, ó. O RDD, o preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado? Claro que pode. Então, nesse caso, a questão de número 15 está errada. Ele pode sim ser submetido, né, errado, ao... Oxi, que errado feio. Ele pode sim ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Questão de número 16.
Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento de pena no regime fechado, ou seja, não tem estabelecimento adequado e ele pode iniciar no mais gravoso. Não pode. Professora, mas como é que acontece? Ele foi condenado no semiaberto e só tem por fechado. Ele vai para o aberto. Ele vai para o mais brando e não para o mais grave. Isso, inclusive, é a súmula vinculante 56, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, ó, já marca isso daqui como sendo errado. Ele não pode ir para o regime mais gravoso, tendo em vista não ter o regime adequado a ele, certo? Questão de número 17, nossa penúltima questão. A prática de falta grave pelo apenado no curso de execução penal acarretará a perda da totalidade dos dias remidos com o trabalho, recomeçando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. A prática da falta grave no curso de execução acarretará a perda da totalidade dos dias remidos? Não. A falta grave, ela pode acarretar a revogação de até o quê? Ó, 1/3 dos dias remidos, não é? Até a revogação de 1/3 dos dias remidos. Então, a 17, quando ela diz que eu vou tirar todos os dias remidos, ela está o quê? Errada. E para fechar, nossa questão de número 18. Cada um dos itens, né? Vamos direto ao que interessa. No curso da execução da pena de reclusão, sobreveio a incapacidade mental do apenado. Já falamos disso. O que resultou na conversão da pena em medida de segurança e a intervenção do preso, internação do preso em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Nessa situação hipotética, sendo improvável a recuperação do interno, a medida de segurança, em regra, não poderá perdurar por mais tempo do que correspondente à pena substituída. Perfeito. Ele estava cumprindo pena? Tu sabe que não tem pena perpétua no Brasil, não é? Da mesma coisa, ele estava cumprindo pena, ele foi diagnosticado com uma doença mental, foi submetido agora a um tratamento ambulatorial. Pronto. Só que quando chegou lá, foi constatado que aquilo ali não tem cura. Ele vai ficar a vida inteira naquele tratamento. O tratamento agora passa a ser a pena dele. Ele vai ficar só o tempo do prazo, só o prazo da pena imposta. Súmula 527 do STJ. Então, ó, neste caso, gabarito da nossa questão de número 18 para fechar, correto. Você que não baixou, não imprimiu seu material e está acompanhando pelo PPT, que perdeu algum do gabarito, vai já anotando, já vai marcando, vai, né, anotando tudo que nós tratamos aqui sobre a Lei de Execuções Penais. Eu agradeço demais a sua participação, você que ficou aqui comigo do começo até o fim, beleza? Então, ó, é isso, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu! Eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso